Vamos então agora para mais um domingo de estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Agape. Muito bem, nós estamos estudando uma série de disciplinas, uma série de conteúdos que estão relacionados com esse tema, enxergando o mundo à luz da Bíblia. E nós então na aula passada falamos sobre definindo cosmovisão. Então nós falamos o que é cosmovisão, que a cosmovisão tem uma influência fundamental na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de ver e fazer uma leitura dos comportamentos e da própria sociedade humana. E hoje vamos então falar de cosmovisão cristã, apenas repetindo, na aula 3, implicações da cosmovisão cristã na ética, depois na aula 4, implicação da cosmovisão na família, depois na aula 5, cosmovisão vezes ideologias, e na aula 6, cosmovisão versus ideologia de gênero. Então, é importante que nós estejamos acompanhando, já temos o conceito, já falamos sobre o conceito, e agora vamos então nos prender ou nos firmar ainda mais na cosmovisão cristã. Vejam aí, pessoal, nesse gráfico que nós representamos, em vermelho nós temos aí a cosmovisão. Então, partindo da cosmovisão, nós vamos ter o quê? Em verde, visão particular de como ver a vida. Então, a cosmovisão, de forma geral, ela tem essas características. Então, uma visão particular de como ver a vida. Cada um de nós vê a vida como quer. Esta é a ideia da cosmovisão filosófica, da cosmovisão sem uma fundamentação cristã por trás. Então, na cosmovisão geral, vamos dizer assim, cada um pode ver a vida como quer, da forma que quer e se relacionar, então, dentro daqueles padrões pré-estabelecidos, sejam cristãos ou não. Vejam só, a visão particular de como ver a vida implica em formação de valores. Então, nós temos valores, as pessoas têm valores, que é fruto da forma que elas possuem de ver a vida, da forma que elas possuem de interpretar o mundo, e elas estabelecem os seus valores. E dos valores nós vamos para as crenças. Então, geralmente, as crenças são fruto daqueles valores que são nos ensinados. E aí nós temos crenças, nós temos pressupostos, e isso vai implicar no comportamento humano. Então, esse é um ciclo da cosmovisão, visão particular, estabelece-se valores, crenças que regem os nossos comportamentos. Então, quando nós entendemos a cosmovisão, nós passamos, inclusive, a entender certos comportamentos. Não estou dizendo que o fato de nós entendermos certos comportamentos, que isso seja suficiente para nós aceitarmos certos comportamentos. Muito bem, então cosmovisão cristã, vejam aí na definição que nós colocamos, cosmovisão cristã refere-se ao conjunto das distinções filosóficas e religiosas que caracterizam o cristianismo em relação a questões como natureza da verdade, a existência de Deus e do homem, o sentido do universo e da vida, os problemas da sociedade, dentre outros. Então, a cosmovisão cristã, vejam que ela vai fechar. Então, se nós pensarmos aqui em termos de visão particular, a cosmovisão cristã, ela nos fecha e nós perdemos praticamente a nossa visão particular, porque a nossa visão agora passa a ser regida
tendo como pano de fundo e tendo como fundamentação e basilar o cristianismo, e não as tradições, e não as religiões, mas nós vamos, e não a própria filosofia, mas sim o cristianismo, ele vai nos nortear. Por isso a cosmovisão cristã. Então, o cristianismo vai nos nortear sobre a natureza da verdade. Então, geralmente, na cosmovisão não cristã, a verdade ela é relativa. No cristianismo, a verdade é absoluta. Então, aqui nós já estamos fazendo diferenciações fundamentais. Então, os nossos pressupostos estão baseados na palavra de Deus, enquanto que na cosmovisão filosófica não temos como fundamentar a nossa base, a nossa crença, enquanto que no cristianismo nós definimos claramente uma única verdade. Aliás, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, que ele é o caminho, a verdade. Então a verdade está muito bem definida aí, a verdade é a vida. Então no cristianismo, vejam, nós perdemos essa nossa visão particular, ou alguns não querem perder e brigam por causa da forma particular de ver. Então tudo isso envolve os nossos relacionamentos familiares e até mesmo entre amigos, na sociedade, na política, e o que nós temos aí é essa particularidade. Nós temos então os partidarismo. Então o cristianismo é fundamental agora para estabelecer essa cosmovisão cristã, natureza da verdade, a existência de Deus e do homem, Deus como Criador, o sentido do universo e da vida, Deus como Criador do universo, como doador da vida, como aquele que governa na sua plena soberania eterna, agindo sobre os homens, sobre os problemas da sociedade, dentre outros. Então, na cosmovisão cristã, nós vamos ler o mundo, nós vamos enxergar o mundo à luz das Escrituras. É isso que tem que ficar claro para nós. Então, em poucas palavras, cosmovisão cristã é enxergar ou ler o mundo à luz da Bíblia e ver o mundo, ou melhor, é ver o mundo como Deus vê. Então, cosmovisão cristã é ver o mundo como Deus vê. Então, já deu para perceber que para nós termos uma cosmovisão cristã bem estabelecida, nós precisamos conhecer a Deus e as suas Escrituras. Então, o cânon bíblico, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que juntos formam os 66 livros da Bíblia, são fundamentais para nós, então, andarmos pautados, embasados, fundamentados, estribados na Palavra de Deus, para termos uma cosmovisão cristã verdadeira. Se nós tivermos problemas com relação ao conhecimento de Deus, nós vamos ter um problema de cosmovisão. É por isso que o profeta diz o seguinte, o profeta Oséias: o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Então, conhecimento da palavra é fundamental. Escola bíblica é fundamental. A participação nos cultos é fundamental. Cada sermão, cada mensagem, cada aula da escola bíblica estão fornecendo a nós conteúdos para que possamos conhecer a Deus de forma mais intensa, mais profunda, além das nossas devocionais, além dos nossos estudos, além da leitura da Bíblia. Aliás, foi estabelecido como uma proposta no ano de 2021 que nós estivéssemos lendo a Bíblia toda durante este ano. Então, espero que esse propósito continue firme no seu coração, dentro de um calendário, para que
quando chegarmos em dezembro, a Bíblia toda tenha sido lida ou relida por alguns, porque é ali que nós encontramos a fonte de vida. É ali que nós encontramos a nossa forma de viver o mundo, de ver o mundo e de viver o mundo. Então é nela, é no conhecimento de Deus, na busca de Deus que eu vou ter então a cosmovisão cristã. Então agora, comparando o gráfico que nós mostramos anteriormente com o gráfico da cosmovisão cristã. Então vejam aí como as coisas mudam radicalmente. Então, cosmovisão cristã. Agora, a visão não é mais particular. Vejam, a visão é bíblica de como ver a vida. Então, eu vou ver a vida, eu vou ler o mundo, eu vou interpretar o mundo com os óculos das Escrituras. Então, eu tiro os meus óculos de antes de conhecer a Deus, aqueles ensinos, aqueles princípios, até mesmo aquelas tradições que não estão baseadas nas Escrituras, eu elimino isso e passo a ver a vida como Deus vê. Por isso a visão bíblica é estabelecida. Então eu perco aí a minha particularidade no sentido de dar as minhas opiniões desde que elas não estejam fundamentadas e baseadas na palavra de Deus. Então, visão bíblica de como ver a vida nos leva a valores cristãos. Então, agora eu tenho um conjunto de estatutos, de preceitos, de leis, de princípios que vão formando os meus valores cristãos. O meu valor cristão é fundamental no meu casamento. O meu valor cristão, os princípios que eu recebo da palavra, eles são fundamentais para que eu possa, num relacionamento, manter a minha ética. É fundamental para que eu possa definir as ideologias, para que eu entenda quando algo é de Deus e quando algo não é de Deus. Porque, veja, os valores cristãos vão me conduzir a crenças, e essas crenças que eu estou recebendo como fruto do conhecimento de Deus, como fruto do conhecimento das Escrituras, essas crenças, elas são bem fundamentadas, elas são pressupostos verdadeiros. Então, quando eu reconheço a autoridade da Bíblia, a infalibilidade da Bíblia, a inerrância da Bíblia, eu estou criando uma série de crenças, de verdades bíblicas, de pressupostos que vão me conduzir, que vão me reger em relação à minha interpretação do mundo, de como eu vou me mover nesse mundo, de como eu vou me comportar. Então, meu comportamento deixa de ser um comportamento pagão para ser um comportamento cristão. Então, vejam a importância da cosmovisão cristã. É ela, quando bem conhecida, quando bem estabelecida, que vai me conduzir para o verdadeiro plano e propósito de Deus na minha vida. E voltando ainda para este gráfico, visão bíblica de como ver a vida. Aí nós puxamos uma chave e nós colocamos criação, queda, redenção e consumação. Então, isso aí nós vamos falar um pouquinho mais, porque dentro da cosmovisão cristã eu não posso estabelecê-la sem conhecer então esses 4 pilares basilares da cosmovisão cristã: criação, queda, redenção e consumação. Agora vejam esse gráfico aí, que é interessante porque ele mostra que cada religião tem sua cosmovisão. Não sei se você já tinha parado para pensar. É por isso que o cristianismo ele se diferencia das demais religiões. As demais religiões, a tendência no ecumenismo é dizer que todas as religiões conduzem a Deus. Isso é uma visão
de cosmovisão, porém não cristã, porque a cosmovisão cristã mostra que o único intermediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo. Então, somente através dele nós chegamos ao Pai. Somente através dele o Pai se tornou, ou melhor, o Pai o enviou para ser o Filho, aquele que se tornaria carne, o Emmanuel, o Deus conosco. Portanto, é fundamental que nós entendamos que no cristianismo nós somos exclusivos no sentido de crença. Nós não podemos, na cosmovisão cristã, dizer que todas as religiões conduzem a Deus. A única que conduz ao Deus verdadeiro é o cristianismo. Então vejam aí, nós temos o judaísmo. Então quem coloca os óculos do judaísmo vai ler as Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, à luz da lei de Moisés. Então, os princípios, a prática da lei continua sendo muito forte. A questão da circuncisão, quando nós estudamos a carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos ver que ele começa a combater os judaizantes, aqueles que diziam o seguinte: olha, nós cremos realmente que a salvação é mediante o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Entretanto, nós precisamos também nos circuncidar. Então, vejam, aí é uma visão judaizante. Então, o judaísmo tem sua forma de ler o mundo, é muito parecida com o cristianismo, porque o judaísmo ele deu origem ao cristianismo, mas o cristianismo amplia. Nós vamos ver isso, não é? Então nós temos os óculos do cristianismo e nós estamos propondo aqui nesta série que nós coloquemos os óculos do cristianismo. O islamismo tem a sua forma de ler o mundo, o budismo, o hinduísmo. Então todas as religiões já possuem a sua própria cosmovisão. Então a forma com que nós nos relacionamos com o nosso Deus verdadeiro vai nos conduzir a uma cosmovisão 100% cristã. Então vejam lá, crenças básicas da cosmovisão cristã. Eu coloquei isso na forma de perguntas, não é? E essas perguntas, elas podem ser lançadas para todas as religiões. Nós podemos lançar essas perguntas para o judaísmo, para o islamismo, para o budismo, para o hinduísmo. Então, a primeira pergunta aí, que estabelecem as nossas crenças básicas, é: quem é Deus? Então, nós temos que responder essa pergunta. Dentro do cristianismo, nós temos que ter uma resposta clara: quem é Deus? Item 2, Deus existe? Então, dentro da cosmovisão cristã, nós temos que responder: Deus existe? E se Deus existe, quem é esse Deus? Aí então, a pergunta número 3. É por isso que nós não temos como ser ecumênicos em termos de cosmovisão. Nós não podemos dizer que o nosso Deus é o mesmo Deus do islamismo, é o mesmo Deus do hinduísmo. Nós não podemos dizer, porque nós temos um Deus único que se revela nas Escrituras. Uma outra pergunta fundamental: como o mundo ou o universo veio a existir? Então, quando nós estudamos a criação, Gênesis 1 e 2, nós temos a resposta. Qual a razão da nossa existência? Qual o propósito de nós estarmos existindo? Cada um de nós de forma particular. Então é uma pergunta que a cosmovisão cristã nos ajuda a responder. O que acontece depois da morte? Olha só. Então, nos óculos do Espiritismo você vai ter uma leitura. No cristianismo você tem outra leitura completamente diferente. O céu ou o inferno existem?
Então aqui também são perguntas fundamentais para nós entendermos a questão da cosmovisão cristã. Concluímos então essa segunda aula desta forma: cosmovisão cristã é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática, e que pode ser expressa em uma história ou em um conjunto de pressuposições verdadeiras que sustentamos conscientemente sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. O que eu fiz? Eu peguei aquele conceito do James e fiz então uma paráfrase, fazendo as alterações para definir e para concluir a respeito desse conceito importantíssimo chamado cosmovisão cristã. É esse compromisso, é uma orientação fundamental do coração, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, de forma geral, as cosmovisões que nós conhecemos, elas não têm a Bíblia como única fonte, ou como única regra de fé e prática. Elas não têm. Então, mais uma vez, o cristianismo se diferencia das demais religiões por essas particularidades. E aí, quando nós falamos das pressuposições, nós falamos de pressuposições verdadeiras. Então, quando nós falamos sobre a inerrância da Bíblia, nós não duvidamos disso. Nós garantimos que a Bíblia é inerrante, nós garantimos que a Bíblia é infalível, nós garantimos que a Bíblia é autoritativa. Por isso que nós nos submetemos aos mandamentos, às leis, aos estatutos, aos princípios que a palavra de Deus estabelece. Então assim nós finalizamos esta aula e aguardo vocês conosco no próximo domingo, se Deus quiser.